a Deus, né? Fala paletó, maravilha, né? Bom, fala paletó, glória a Deus. Meus amados, queridos irmãos, estamos num culto, né, de sexta-feira aqui na igreja Assembleia de Deus, Jesus para Todos, em Bom Jesus da Selva, nesse culto de ensino que é toda sexta-feira, é realizado toda sexta-feira. Estou aqui com os irmãos nessa noite para nós todos juntos ouvir uma palavra de Deus e que nós possamos sair daqui, e só depende de nós, né? Só depende disso de nós sair daqui mais uma vez aprendido e abastecido as nossas mentes com uma boa palavra de Deus, né? Eu li um texto no início do trabalho, como é de costume. Os irmãos se lembram onde foi, qual o livro que foi usado para a gente ler esse texto? Daniel. Foi Daniel, capítulo 5 de Daniel, versículo de 1 ao 6, não foi isso? Muito bem, muito bem. Eu quero repetir novamente, ler novamente essa passagem. Glória a Deus. O título, irmão, dessa palavra de Deus é a escrita na parede, quando Deus falou com justiça. Aleluia. A escrita na parede, e aí Deus resolveu falar com justiça, né? Aleluia. Sabia que Deus fala com justiça? E nessa noite ele falou com esse rei chamado rei Belsazar. Diz assim a palavra do Senhor: o rei Belsazar deu um grande banquete de 1000 aos seus grandes. Bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia vinho, mandou trazer os utensílios, que é chamado de copo, de ouro, de prata, que Nabucodonosor, o seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém. Quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele entrou no templo de Jerusalém e pegou as coisas sagradas, os copos sagrados de ouro e de prata. Aleluia! E seu pai tinha tirado do templo, então, de Jerusalém, para que nele bebesse os reis, os seus grandes, suas mulheres, concubina. Então trouxeram os utensílios, que são os copos de ouro, beberam vinho, louvaram aos deuses de ouro, de prata, bezerro de ferro, de madeira e de pedra. E mesma hora apareceu uns dedos de uma mão de um homem que escrevia, né? A mão que escrevia. Então se mudou o semblante do rei, os seus pensamentos perturbaram, a juntar aos seus lombos, começaram a se tremer todinho, relaxou o seu joelho e batia um no outro. Toc, 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 toc. Aleluia! Eles batiam o joelho no outro assim, né? Então, não dá para bater aqui porque eu estou com medo. Se eu estivesse com medo, já estava batendo já aqui. Então, meus amados, Deus é Deus, e não há outro Deus além desse. Deus não gosta, Ele não quer que nós servimos a outro Deus de madeira, de prata. Não, porque Ele não quer. A mensagem é bem clara aqui. Deus se irritou. Deus se irritou. Parece que foi sábado passado, eu vi aqui em Bom Jesus da Selva, meio mundo de mulheres, muito homem, jovens, acompanhando uma imagem. Andaram de pé bastante. Isso é uma ignorância considerável selvagem. Eu estou aqui ao vivo, eu estou falando isso. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia não apoia esse tipo de adoração. Nós não precisamos de adorar Deus de madeira, de prata, de ouro, de nada, de pedra. Não precisamos. Nós adoramos um Deus vivo que criou os céus e a terra. É Ele que nós servimos, porque foi Ele que criou o mundo, que criou a terra. Foi Ele que nos fez.
necessidade de amar outros deuses. Então Deus naquela noite, Ciro, a medida de Deus encheu. Porque esse rei, que é o segundo rei da Babilônia, que o primeiro rei foi o rei Nabucodonosor, e o rei Nabucodonosor ele governou 43 anos de mandato, e esse apenas governou 23 anos só de mandato. Esse rei, que é o segundo do rei da Babilônia, que primeiro foi o rei Nabucodonosor e segundo foi Beltesazar. Então, esse rei, ele sabia da história. Esse rei sabia por onde tinha passado o seu pai, porque na verdade ele não era nem filho de Nabucodonosor, como a Bíblia fala, mas ele era neto, mas foi criado por esse rei, então por isso ele chamava de pai, mas não era nem verdadeiro pai, não era dele, mas ele era o suplente do seu pai. Aleluia. E ele sabia da história que Deus uma vez no reinado de Nabucodonosor, esse rei passou 7 anos como um animal no campo, comendo capim, andando como boi, virou um animal por 7 anos porque desobedeceu o Deus vivo. E ele sabia da história. Mas nessa noite ele convidou mais ou menos mais de 1000 convidados, vamos dizer, convidou os prefeitos local, governador local, e fez uma festa assim como teu pai tinha feito na abertura do reinado da Babilônia, quando ele convidou todos os prefeitos, governador e presidentes e tudo. Ele fez uma festa semelhante a essa. Só que ele exagerou, pegou suas mulheres concubinas, a esposa dele não estava na reunião, entrou depois, e ele resolveu beber cachaça com os copos sagrados que foi tirado da igreja de Jerusalém. Deus até permite, às vezes deixa, acontecer um certo tipo de pecado, mas tantos tipos de pecado que Deus não permite, Ele corta pela raiz, e esse foi um deles. Quando Deus viu aquele rei bebendo cachaça, vinho nos copos sagrados da casa de Deus, Deus tirou. Esse violão que está aqui, olha, parece simples, né? Quase não faz nada aqui, mas ele é da casa de Deus, não pode sair daqui e tocar ali no bar, porque ele é sagrado. Essa caixa de som do mesmo jeito, essas cadeiras que nós sentamos do mesmo jeito, a nossa boca que nós falamos do mesmo jeito, ela tem que ser santa, ela tem que estar santificada, porque ela é consagrada a Deus. Aleluia. Nós não podemos servir, irmão, a Deus e o diabo ao mesmo tempo. Deus cai fora. Deus tem ser humano, porque Deus não divide a tua glória com ninguém. Aí de repente, quando ele estava nessa festa, bebendo vinho com as mulheres concubinas, de repente uma mão apareceu assim na parede, como essa que está aí, uma mão de um homem. Eu quero que vocês entendam que Deus, nós somos a semelhança de Deus. Nós não temos que estar caçando Deus feito de madeira, de pedra, de prata, de papel, não. Nós somos a semelhança de Deus, nós somos a imagem de Deus. Então apareceu a mão de um homem, para eles que era um homem que estava escrevendo os dedos de alguém, escrevendo umas palavras assim na parede, e eles ficaram espantados. O rei acabou com a festa, o rei começou a tremer, bater joelho no outro, e os lombos foram esfriando, e aquele rei que era tão poderoso, aquele rei que machucava as pessoas, aquele rei que quando mandava matar, matava mesmo, o rei foi se desmanchando, virou um Zé Ninguém. Aí ele ficou bravo, não entendia o que estava escrito. A letra, apareceu a letra, ficou o letreiro lá, mas ele não sabia interpretar a escrita. E ficou doido. Eu disse: pronto, não sei o que está acontecendo. Bem assim acontece nas vidas das pessoas. Será quantas vezes Deus está falando: meu filho, largue de passar por aí, aí é perigoso. Meu
com teus filhos, e nós, entra aqui e sai aqui. Mas uma hora a medida de Deus pode encher, e ele resolver fazer justiça. E quando Deus quer fazer justiça, ninguém pede, irmão. Ninguém pede. Quando Ele quer fazer justiça, Ele faz mesmo. Porque Ele criou tudo, tudo na palma da mão dele. Nós, para Deus, não fosse um mosquito. O que é que nós fazemos com o mosquito quando sente de nós? Aí mete o dedinho e aperta e acaba com ele. Porque assim é Deus. O poderoso que seja o homem, o tamanho que seja o homem, pela capacidade que seja o homem, a situação social dele, é muito pequena diante de Deus. Aí ele convocou os sábios do reis, que existia muito, né? Aqueles feiticeiros, aqueles que queriam interpretação de sonho, convocou todo mundo, entrou na sala e ninguém olhava assim e disse: não sei o que está escrito ali. E o rei estava doido, perturbado. Não sei o que está escrito aí, ninguém conseguiu decifrar. E o rei disse assim: se alguém chegar aqui e interpretar o que está escrito na parede, eu vou colocar anel de ouro no dedo dele, vou colocar cordão de ouro no pescoço dele, e vai ser o meu terceiro homem do meu reino. É assim que os homens fazem. Na hora que ele pega uma situação social alta, ele sai comprando as pessoas. E é uma pena que muitas pessoas que estão na igreja, assim como eu estou aqui, nessa noite pregando a palavra, muitas pessoas conseguem se vender por dinheiro, por prata. Consegue. Ninguém interpretou. De repente a mulher entrou e disse: rei, dá licença, rei, eu entrei assim na reunião, mas aqui existe um homem que está no reinado desde o tempo do teu pai, que ele consegue interpretar essa palavra, porque ele é um homem de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, quem tem que interpretar a palavra de Deus são as pessoas que são de Deus, que servem a Deus. Não é o mundo que interpreta, porque o mundo interpreta errado. Que o mundo interpretar da forma correta, as igrejas não cabiam as pessoas. Aleluia, não cabia as pessoas. Aí então foi já no homem. Aleluia. Por que Daniel estava desprezado? Daniel, seus companheiros, outros companheiros, por que então não estava participando do reinado de Belsazar? Por ignorância dele. Daniel tinha capacidade, mas Daniel foi afastado do reinado. Ele governou com o rei Nabucodonosor e depois ficou lá jogado lá para o canto para lá. Ninguém veio falar com Daniel. Aí mandou buscar o Daniel. Daniel chegou, entrou na sala e ele jogou a proposta: olha, se você ler aquela palavra que está escrita ali, está vendo aquela letrinha lá? Estou vendo. É porque a Bíblia tem uma letrinha, tem aquela letrinha pequenininha na Bíblia, aquelas palavrinhas pequenininhas, a gente lê, pensa que aquilo ali é uma brincadeira, né? Não tem gente que pensa assim, que brincadeira. É só interpretar que nela está contando a tua vida, a vida do mundo, como foi, começou tudo. Então é só interpretar. Se não interpretar, é um livro comum, irmão. A Bíblia pode ser um livro comum, quando nós não consideramos que é a palavra de Deus que está falando conosco, como está falando nessa noite a palavra de Deus aqui. Aí, olha o que ele fez. Ele disse: que você interpretar aquela palavra que está ali, eu vou colocar anel de ouro no teu dedo, vou colocar no teu pescoço cordão de ouro, e você vai ser o meu terceiro homem no meu reinado. Aí Daniel estava encostado para lá, gente. Daniel estava abandonado praticamente do reinado desse homem. O homem, com certeza, financeiramente estava quebrado. Com certeza que financeiramente ele estava quebrado. Era uma proposta boa. Sair com anel de ouro, pescoço cheio de cordão, e ainda ser o terceiro do reinado, sair empregado. Ele disse: não quero nada disso, rei. Aleluia. Nada disso, irmão. Não aceite nenhuma proposta do diabo, nada, nenhuma oferta, seja ouro, prata, que nós enxergamos grandes benefícios, mas que nós enxergar que não é de Deus, não queira, não recebe. Aleluia, aleluia, não receba.
Não recebo nenhuma proposta desse tipo. É uma pena que muitas pessoas que estudaram, queimaram pestana bastante, estudando a palavra de Deus, e recebem. Tem pessoas que entram facilmente no esquema, no sistema. E a Bíblia diz que o sistema mata as pessoas. Todas as pessoas que é envolvidas num sistema perigoso, ele morre por causa do sistema. Está aí, o nosso presidente da República do nosso país, criaram um sistema, e o sistema está maltratando a nação, aqueles que não têm força para enfrentar eles. Bem assim, é expulso do diabo. Ele disse: não quero nada, não quero nada disso. Você sabe por que Daniel não quis? Porque quando Daniel, quando ele entrou na sala, quando ele olhou para a parede, quando ele olhou para a escritura sagrada de Deus, ele sabia tudo que estava escrito na escritura que estava na parede. Ele não foi perguntar a ninguém lá, porque o homem de Deus vê aquilo que os outros não vê. A mulher de Deus vê aquilo que os outros não vê. O outro está vendo aí um perigo, e o homem de Deus diz: não, por aí não, por aí é perigoso. E quem não está na presença de Deus não vê, porque ele não consegue enxergar as coisas perigosas. Somente as pessoas que estão cheias de Deus, cheias da palavra, cheios da unção, aquele irmão, aquela irmã que aceitou a presença do Espírito Santo na tua cama, no teu trabalho, aleluia, no teu banheiro, nas tuas rodinhas de conversa. Ele aceitou a presença do Espírito Santo ali. Quando o homem de Deus, a mulher de Deus aceita a presença do Espírito Santo, ele se comporta direito, aleluia. O homem ímpio chega e ele conhece de longe: você é ímpio, não conheço, não quero papo contigo. Posso até ir na tua casa, mas compartilhar disso aí que você compartilha, não, porque eu sou homem de Deus, os meus princípios são outros, a minha fala é outra, a maneira de eu me comportar, eu me comporto de outro jeito, porque eu quero estar, e eu sempre estou cheio de Deus, aleluia. Daniel chegou e olhou para os olhos do rei Beltazar, tremendo, pardo, amarelo, que parecia uma talhada de abóbora, todo amarelo. Olhou nos teus olhos e disse: você sabia já, teu rei? Você sabia por onde o teu pai passou? Você sabia, rei, que o teu pai passou 7 anos andando como jumento, como cavalo, comendo capim no campo? Você sabe dessa história? Você sabe da ignorância do teu pai, da arrogância do teu pai, da idolatria do teu pai? Por que então que você foi entrar no mesmo caminho, rapaz? O cara pensou que ia enquadrar Daniel enquadra na reunião. Aleluia! Por que, irmão? Quem tem que mandar na terra é aqueles que são donos da terra, é aqueles que são herdeiros da terra. Aleluia! Louvado seja Deus. Nós somos o sal da terra, nós temos que ser o sal da terra, nós temos que ser a luz que mais brilha aonde nós moramos, aonde nós passamos. Aleluia! Porque a nossa casa ela está sendo edificada, ela foi criada no alto. Todo mundo que olha disse: lá está a casa do crente. Aleluia! Daniel disse: eu sabia, você sabia dessa história. Nabucodonosor entrou nesse esquema. Você agora vai trazer os copos da casa do Senhor para beber cachaça com as mulheres concubinas. Você vai trazer imagem de escultura, você vai trazer agora imagem de pedra para adorar aquilo ali. E está escrito lá: eu não quero nada de você, não quero nada. Em outras palavras, ele disse: eu não quero participar dessa imundice, de falar assim, não quero participar, não quero nada, saber. Vou interpretar a palavra. O que é que está escrito ali? Ele diz: o teu reinado finda ainda nessa noite. Aleluia! Para quem estava esperançoso, para quem estava pensando que ia continuar, para quem estava pensando: eu vou comprar esse, amanhã eu compro outro,
não. Na obra de Deus não é assim, irmão. Ninguém tem poder para comprar a obra de Deus. Ninguém tem poder para comprar alguém que faz a obra de Deus, para alguém que está interpretando a palavra de Deus. Ninguém tem poder para isso, não. Aleluia. Eu quero aqui me esticar um pouco nessa mensagem. Sei que não vou terminar, vai ficar para outro dia, porque eu tenho outra para terminar, mas essa vai ficar também pelo caminho, um pouco dela. Mas eu quero passear um pouquinho nesse momento com vocês, porque até agora eu estava na introdução da mensagem. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro, o pecado e a arrogância. Belsazar se achava incrível. Ele deu uma grande banquete mesmo com o império, com um império de medo. Pensava que as portas da cidade, ao fim de que sua arrogância, quer dizer, ele pensava assim: aqui eu mando. Aleluia. Eu vou beber cachaça no copo dos crentinhos que bebia lá em Jerusalém. Aqueles copos que eles usavam lá no templo de Jerusalém, eu vou beber cachaça naqueles copos, daqueles crentinhos. Aleluia. Só que não consegue fazer isso. Você não consegue, ninguém consegue atrapalhar a obra de Deus. Pode até ser inimigo, pode até Deus permitir que a pessoa seja uma pedra de tropeço, mas tu tem um limite. Deus está lá em cima olhando, e tem um limite. A pessoa começa a fazer, Deus no outro dia volta, começa a fazer, até que Deus uma hora diz: eu vou julgar. Aleluia. Até que uma hora Deus pode dizer: eu vou parar com a tua palhaçada. Uma hora Deus resolve parar. Aleluia. Uma hora Deus resolve se manifestar através de tanto erro. Ele zombava das coisas sagradas e bebia dos copos de ouro. E além dele beber, ele inventou um bando de mulheres para poder beber com ele. Aí ele exaltava os falsos deuses, ignorando Deus verdadeiro. Porque, irmão, você que está em casa agora, você que vai assistir a mensagem depois, presta atenção nessa palavra que eu vou falar aqui agora. Aleluia. Quando nós adoramos um ser que não é Deus verdadeiro, nós estamos ignorando Deus, Criador do céu e da terra. Nós somos ignorantes de Deus, ignoramos as coisas de Deus. Aleluia. E aplicação: quantas as vezes os seres humanos, em tempo de fartura, esqueceu de Deus e começa a zombar dos sagrados, da ignorância espiritual, ignorando as coisas espirituais. Isso é o início da queda. Por tamanho que seja o homem, por tamanho que seja a mulher, pode ser Jezabel, pode ser quem for, mas se zombar da obra de Deus, vai cair e vai se machucar. Aleluia. Eu nunca vi alguém zombar de um servo de Deus, de uma serva de Deus, para ele não cair. Deus vive. Irmão, nós que somos mal, assim como a Bíblia fala isso, nós que somos mal, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos. Nós defendemos nossos filhos. Se você chegar num lugar e alguém estiver batendo no teu filho, você vai para cima do cara. Nem pergunta quem é que está errado na história. Você vai para cima porque você é pai. Bem assim é Deus. Por pequeno que seja o rebanho, a igreja, vamos dizer assim, mas Deus está dentro dela. E se Deus estiver dentro dessa igreja, todos que estão ali servindo a Deus, ele é acobertado pelo verdadeiro Deus. O poder do diabo, o poder do cão, o poder do chifrudo não tem poder sobre essa pessoa, porque ele é uma pessoa separada de Deus. Ele é filho de Deus. Aleluia.
Aleluia. Porque senão vira bagunça. Que Deus é esse que você vive? Que alguém chega e bagunça, passa por cima. Não pode fazer isso. Nós servimos um Deus vivo. Aleluia. Nós servimos um Deus que criou os céus e a terra. Aquele rei zombava fazendo essas coisas, mas Deus cobrou naquela noite. Chegou um ponto que Deus disse: eu vou acabar com essa palhaçada sua. Do tamanho que você seja, você pode ser rei da Babilônia, pode ser presidente dos Estados Unidos, pode ser presidente da China, pode ser presidente da Índia, com mais de 1 bilhão de habitantes. Deus, se der contra Deus, ele vai lá e ele machuca, porque Deus pode. Aleluia. Deus pode acabar com essas guerras que estão aí. A Rússia, mas a Ucrânia estão para se matar. As pessoas pequenas morrem por causa da vaidade dos grandes. Os pequenos morrem, mas Deus vai cobrar. Deus vai cobrar com justiça, porque Deus não fez filho para o diabo matar. Deus não fez filho para o diabo maltratar. Deus não fez um filho para ser sapato, tamanco do diabo. Deus não fez um filho para ser alimento do diabo. Deus fez um filho para adorar, para te adorar dia e noite, e ele ser mandante da terra e participar daquilo que é o melhor da terra. Aleluia. Agora as pessoas veem: tá bom, essa migalhazinha já tá bom, se confortado. O melhor é para você, o melhor para mim, o melhor para aquele que faz a obra de Deus. Aleluia. Mas nós às vezes não queremos o melhor, né? Não tenho capacidade, quem tem capacidade é Deus. Se eu viesse aqui nessa noite falar de mim mesmo, não adiantava nada, todo mundo sabe, todo mundo me conhece. Eu estou aqui falando de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Segundo, a intervenção divina. No versículo 5 chega, de repente, sem avisar, Deus escreve na parede. No versículo 5 do livro de Daniel, no capítulo 5, do versículo 5, Deus, sem avisar, sem ser convidado, porque ele não convidado Deus para estar lá, mas Deus aparece. Os poderosos temeram, os poderosos começaram a temer, porque Deus estava naquele momento, naquele lugar. Não houve uma voz, mas houve um julgamento. Deus não chegou falando: ei, pare com isso aí. Deus não falou isso. Deus não grita com ninguém. Aleluia. Deus fala com as pessoas. Quem grita são os seus adversários. Quem grita com você são aqueles que não tem nenhum prazer com você, não preza você. São eles que gritam. Quando alguém começa a gritar com outra pessoa, porque ele não tem nada a ver com outra pessoa. Deus não grita com ninguém. Deus chegou lá gritando, dando fogo. Não, Deus chegou lá escrevendo. Aleluia. Deus está escrevendo a minha história lá no céu, no livro sagrado. Deus está escrevendo a tua história também lá no céu, no livro sagrado. Deus está escolhendo a história daqueles que têm a palavra de Deus lá no livro sagrado. E os poderosos da terra, o livro da terra não vai subir para lá. O livro da terra será queimado tudo aqui. A Bíblia diz que vai queimar todo esse chão, vai queimar com fogo, vai derrotar tudo. Nada, só vai escapar aqueles que está escrito, só vai escapar aquela escrita que está escrito no livro da vida. Aleluia. O poderoso lá não vai gritar, os poderosos lá não vai mais mandar, os poderosos lá não vai dizer assim: você faz assim, assim, não. Lá será governado por Deus. Aleluia. Governado por Deus. Uma mão misteriosa aparece no sinal de agir divino, que ele não precisa de explicação para que todos vissem e temer. A mão misteriosa de Deus aparece para escrever a nossa história. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus sabe o tempo certo de invertir, medir, intervir. Quando o pecado transborda, ele escreve a sentença. Essa aqui é. Aleluia. Glória a Deus.
o pecado começou a transbordar, aí ele dá a sentença: você pecou até hoje, meu filho, mas daqui para frente você não vai mais pecar mais, que eu vou findar a tua vida, a tua história. Você está atrapalhando a obra de Deus demais. Você está sendo pedra de tropeço para que as pessoas aceitem a minha palavra. Será quantas pessoas estão deixando de ir à igreja? Estão deixando de se converter a Cristo por um mal passado das pessoas governando da tua palavra. Parece que é uma praga. Quanto mais grande que a pessoa se sente aqui nessa terra, mais ele agrava as pessoas que querem ir para a igreja, os maus testemunhos. Aleluia. Terceiro, o medo que vem do pecado. Versículo 6 do capítulo 5. Betazar, que no momento antes estava rindo, bebendo, e agora estava pardo, autorizado. É como nenhum dor no peito, no velho coração. O cara está andando por aí, fazendo tudo de errado, tudo de repente aparece uma dor forte. Aí ele cai, leva para o hospital e tudo, e ele começa a ficar temendo. Aquela arrogância, aquela valentia acabou. Não é verdade? O cara entra numa guerra, danado, atirando, matando, e quando ele está disparando nos outros, é alegria. Consegui matar mais um, consegui atrapalhar o outro, consegui usar da minha autoridade para machucar o outro. Ele vai machucando, ele vai matando, ele vai usando o teu poder para fazer isso, mas quando a bala acha ele, acabou. Bem assim foi o rei Betazar. De repente, alegria, bebendo com as mulheres, beijo para lá, beijo para cá, autoridade para lá, mandava prender quem ele queria, matar quem ele queria. De repente, por causa de uma escrita de Deus na parede, o homem agora se mancha todo. Disse: não aguenta, ficou pardo, amarelo velho, batendo os joelhos um no outro e conversando besteira, oferecendo aquilo que não podia mais dar. A consciência pesada, a presença do julgamento divino tira a paz de qualquer ser, de um ser. Arrependimento final é o medo da destruição. Chegou, falou para Daniel: se você interpretar, eu te dou isso. Daniel disse, alguns minutos depois, disse: você não pode dar isso, porque nessa noite vai tirar do seu reinado. Não pode não. Ainda nessa noite, seu rei, o senhor vai morrer. Deus está dizendo que vai te levar, que vai te matar nessa noite. Levar não para um homem desse, Deus não leva para lá. Tudo que lá. Aleluia. Quero encerrar nesse momento com os irmãos. Glória a Deus. Usar o versículo 30, depois eu vou ler na tua casa, o versículo 30 do capítulo 5. Aleluia. A grande lição: não se briga com Deus. Ele é paciente, mas é justo. A graça está disponível hoje, mas o tempo do juízo também virá. Aleluia. Tem que esquecer, irmão, isso, tem que esquecer isso, pelo amor de Deus. Tem que esquecer que Deus é somente um perdoador. Tem que esquecer isso, que Cristo um dia veio a essa terra, foi machucado, mataram ele veio para perdoar o pecado da humanidade. Mas lembre bem que ele está dizendo na tua palavra, no livro dos Hebreus, ele disse: eu venho a segunda vez para buscar aquele que estão na igreja me esperando para a minha vida. Ele não vai chegar aqui: cadê o irmão que não pisa mais na igreja? Ei, vai buscar ele não, ele vem buscar aquele que está temendo a Deus, aquele que está firme na obra de Deus. Porque ele vem como juiz, ele vem para buscar o tempo de perdoar, a vez fine, e vai findar, e finda para muitas
pessoas. O tempo do perdão findou para esse homem. Agora Deus vai vingar. Agora Deus vai te levar, meu filho. Você está estragando demais a obra. Você está brincando demais. Aí Deus chega e leva. Aleluia. Glória a Deus. Eu aprendo muito aqui. Isso serve para mim muito. Isso é um alimento que eu tenho que guardar dentro de mim, para eu ficar, vamos dizer, como nem animal, remoendo isso aqui até o fim da minha vida. Porque Deus chega um momento na vida que Ele para de perdoar. Porque a medida do pecado encheu, está cheio, não cabe mais. O pecado gera pecado. Aleluia. Aí quando você mete no chão, nasce, dá muitas espigas, muitos grãos, pensa que é pecado. Tem que ter cuidado. Aleluia. E o apelo? Será que essa escrita na parede é na sua vida que você tem ignorado? Deus não quer que você chegue a um ponto de medo e de condenação. Deus não quer, Deus não quer, Deus não quer. Deus não quer. Deus não quer perder ninguém para o diabo. Ele não quer perder, ele luta, ele perdoa, ele usa uma pessoa, ele usa outro irmão, ele usa outra irmã, ele usa a palavra de Deus para falar com outra pessoa, porque ele não quer perder ninguém. Ele quer que todos venham ao arrependimento, para que ele salve. Porque às vezes as pessoas fazem isso quase pela uma inocência, pensando que é brincadeira, pensando que quando fechar os olhos na hora da morte acabou tudo, virou um cupim de barro. Não, tem muito sangue envolvido nisso, mano. Tem muita coisa envolvida nisso para se acabar assim no pó da terra. Ninguém vai se acabar assim, alguém tem que seguir em frente. A Bíblia diz que todos vão ressuscitar, porque tem muito sangue envolvido nisso. Jesus morreu por nós, Ele veio morrer por nós, irmão. Não pode simplesmente uma pessoa se achar, dizer eu vou morrer e depois vai acabar e pronto, a minha glória é aqui. Não, se você conseguir uma glória aqui, tudo bem, dá graças a Deus. Se você tem uma vida financeira bem aqui na terra, muito bem, graças a Deus, muito bem, porque é duas glórias que você vai ter, uma aqui e outra ali em cima. Aleluia. Mas essa aqui não pode ser maior do que a de cima, porque a vontade de Deus é em primeiro lugar. Aleluia. A arrogância desse homem chegou ao ponto de Deus tirar a vida dele, porque ele pensava que não dava na vida. Mas naquela noite Deus disse: a tua vida será tirada hoje, você não vai mais bagunçar a obra de Deus. Não bagunçou não. No versículo 30, no capítulo 5 de Daniel, naquela noite o rei partiu daquela terra e abandonou o seu mandato com 23 anos de governo. Ainda era jovem ainda, ele mandava muito tempo ainda. Amém? Deus abençoe você que veio. Me perdoe se eu fui pesado com a palavra, e peço perdão nessa noite. Quero pedir nesse momento a Deus que me fortaleça cada vez mais, porque cada dia que passa, Deus, eu sinto essa obra sobre meus pinhaços, nas minhas costas, e eu preciso muito de vocês comigo para ajudar a levar essa obra. Nós precisamos entregar essa obra lá no céu. Aleluia. Nós precisamos chegar todo mundo de mão dada naquele dia, nós entrar no céu. Não só esse rebanho aqui que não conseguimos muita gente, vamos chegar no céu de mão dada e dizer: está aqui a igreja de Jesus para todos. Aleluia. Está aqui. Deus abençoe você, Deus fortaleça você, que Deus coloque pelo menos 10% daquilo que foi falado nessa noite dentro do teu coração. E nós aprendemos nessa noite que nós deveremos ser fiel a Deus. Aprendemos nessa noite
que a medida do pecado, ela enche. Se não ter cuidado, ela enche. E quando ela enche, Deus cobre. Aí Deus pune. Porque Deus é Deus. Coloca de pé, por favor. Sexta-feira hoje, né? Domingo que vem, agora domingo próximo, temos um grande culto, né, dos amigos, que está na direção do irmão João, né, da irmã Natiele. Culto grande, vamos fazer domingo, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Nosso Deus maravilhoso, Pai, nesse momento nós te damos graça, Pai, por essa palavra. Meu Deus, continue falando dessa mesma maneira, Pai, com esse mesmo tom, que eu preciso, os irmãos precisam, a cidade de Bom Jesus da Serra precisa, o Brasil precisa, o mundo precisa, Pai, da tua palavra. Que nesse momento, meu Deus, nós te agradecemos por tudo que ouvimos nessa noite, ó Pai, e nos enche cada vez mais do teu poder, da tua palavra, e nos dá conhecimento da tua palavra, Pai. Pai, me dê sabedoria, Pai, eu lidar, Pai, juntar com esses irmãos, Pai. Nos ensina, Pai, nos dê sabedoria, Pai, nos enche de humildade, ó Pai, nos tira a ignorância de nós, tira tudo que é ruim de nós, Pai, e enche nós daquilo que é bondoso, maravilhoso, Pai. Nós oramos e nós agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Deus, Pai, a unção e a consolação, irmão, do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de nós, não só hoje, mas que seja eternamente. Todos digam amém. Está encerrado, suspenso o trabalho de Deus nessa noite, em nome de Jesus.